Olá, eu sou o professor Thiago Bevilacqua. Essa é uma correção da questão do Enem 2013. Essa questão aqui que a gente pode dizer que ela é multidisciplinar porque envolve um conceito que é da física e diz que a lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão, e aí tem a expressão da força gravitacional, onde m1 e m2 correspondem às massas dos corpos, d a distância entre eles, g a constante universal da gravitação e f a força que um corpo exerce sobre o outro. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Qual gráfico... e aí o desenho do sistema, né? Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Bom, a gente está falando de que a força ela é G M1 M2 dividido pela distância ao quadrado. Vamos analisar aqui primeiro em relação a quanto pode variar cada uma dessas coisas. O G ele falou que é uma constante. Beleza, vou marcar aqui constante. A massa da Terra ela é constante também, ela não vai variar. A massa de cada satélite é constante também. E a distância que o satélite se encontra da Terra, ou do centro da Terra, aí, que é como a gente usa para calcular, também é constante. Isso significa, porque é o raio, né? É o raio que é o raio da circunferência aqui no desenho que o exercício apresentou. Então, no final das contas, o que a gente pode concluir disso é que a força é constante. Então, a gente já podia eliminar todas as alternativas que mostravam forças que variavam em função do tempo. Bom, além disso, agora o que a gente precisa fazer é analisar qual força é maior. Eu vou pegar só aqui a mais longe e a mais perto, e então a força em A e força em E para fazer essa avaliação. E aí a gente tem que olhar de novo aqui para a expressão que a gente tinha aqui atrás e prestar atenção que se a gente está trabalhando com o sistema internacional, a gente está trabalhando com distâncias em ordens muito grandes. Mas aí a gente tem que fazer uma análise. A força gravitacional e essa distância ao quadrado, elas são direta ou inversamente proporcionais? Bom, essa distância ao quadrado passa multiplicando, isso significa que elas são inversamente proporcionais. Faz sentido se a gente pensar que quanto mais longe o satélite vai estar da Terra, menor é a atração que a Terra exerce sobre ele. Isso significa que para aquela ideia de que a distância ao quadrado aqui, essa distância é o fator mais importante aí, que mais vai influenciar a força, se a distância de A é muito maior do que a distância em E, da Terra até E, isso significa que a força em A vai ser muito menor do que a força em E. E aí, juntando essas duas informações, de que a força é constante e de que a força em A é menor do que a força em E, e, consequentemente, a B vai ser maior do que a C vai ser maior que a B, e assim por diante. A gente tem a resposta certa, que é o item B.